Aqui na TV Com, o Jornal da Comunidade. A sua presença é muito importante para nós. Nesses mais de 20 anos levando a informação. Aumente o volume, por favor. A violência na Baixada Santista. Desde a morte do jovem policial, já tivemos em uma semana o esclarecimento do fato. Em uma semana foi esclarecido com a prisão de todos os miliantes. 14 pessoas já foram a óbito. Mais de 10 já foram presas. É um fato, é uma realidade. Mas você que é munícipe, por favor, se contenha. Há uma certa euforia por parte da comunidade, mas também há um alento por parte da imprensa que quer saber o que está acontecendo. É um fato, é uma realidade. Só temos que administrar o que essa violência vai levar, acredito eu, a lugar nenhum. Hoje é um dia importante. A Federação Nacional de Estivadores está conversando comigo, Jorge Fernandes, e com você também. São muitas questões com relação à federação e também à Federação dos Operadores Portuários, FENOP, dirigida por Sérgio Aquino, que vai estar conosco no dia da manhã também. Estamos nós com o presidente nacional dos estivadores, digníssimo José Adilson, que vai conversar comigo e com você. Aliás, novamente, é um prazer lhe receber aqui. É um prazer enorme estar de novo conversando com a comunidade de Santos, o maior porto da América Latina, na voz do povo, plantante, conversando, dialogando e levando informação para a comunidade portuária. Presidente Adilson, começamos da seguinte forma. O que aconteceu na plenária em Brasília em 2023 foi vergonhoso, segundo um trabalhador, em ter expulsado um companheiro de base, quando esse só queria expressar sua opinião e contribuir, agregando ideia junto a todos. Presidente Adilson. Primeira informação, Jorge, eu te informo que eu não estava lá na plenária. Minha esposa estava internada na UTI, eu estava acompanhando essa situação. Mas o que aconteceu neste fato? O companheiro de Santos, dois companheiros, muito bem queridos, que conversa muito comigo, dialoga muito e são estudiosos. Eles perguntaram se poderiam participar da plenária nacional e da reunião do Conselho da Federação. Eu informei para eles que cada companheiro de base que queira participar em qualquer instituição, nossa plenária ou reunião do Conselho, deve ajustar isso com a sua base, com a sua diretoria. Porque representando o Santos, na reunião do Conselho da Federação e na plenária, estava a diretoria do Sindicato de Santos, estava a diretoria da Federação, é o companheiro que faz parte do Conselho da Federação, estavam os representantes sindicais de Santos. Então toda a base de Santos estava muito bem representada. Quando um companheiro de outra base vai lá para a base, vai participar de algum evento desse, ele tem que ser ajustado com a sua base, com a sua categoria. Então é o seguinte, quando fizeram o contato um pouco antes do evento, eu coloquei para eles, claro, que eles tinham que ter o diálogo com a representação de Santos e resolver o problema caseiro de Santos entre eles mesmos. Então, o companheiro não quis conversar com a sua diretoria, não quis conversar com os representantes sindicais, não quis conversar com os representantes de Santos, que fazia parte do evento. Levaram esse conflito para a plenária. Então a plenária decidiu que eles não deveriam participar, porque toda a representação de Santos estava lá e eles não se resolveram entre si o relacionamento que é de Santos. E aí sim tem que respeitar todas as instituições. Os companheiros são valorosos, conheço todos eles e dialogo todos os dias com eles, dou informação da federação, mas infelizmente na plenária das três federações tem as instituições e a base de Santos estava extremamente representada lá. Então, cada companheiro de base, quando vai para um evento desse, tem que ser ajustado com sua base, né? É importante a sua fala, até concordo em certos pontos, porque tem que haver uma conversa com o sindicato, onde esse trabalhador está sindicalizado. Ir assim, sem ser convidado, fica meio estranho. É um fato, é uma realidade. Uma outra questão que eu lhe faço é com relação a uma conversa entre o setor patronal, a FENOP, como também com as federações, que tem uma fala do doutor Sérgio Aquino. Essa é a questão que estamos ouvindo todo o Brasil. A fala do doutor Sérgio Aquino, a minha equipe, por favor.
do que já está agendado em Brasília, nós vamos avançar muito nesse pacto nacional com as federações. Obrigado. Essa questão foi levantada numa reunião com o Dr. Sérgio Aquino e o trabalhador passou para nós. Como está os seminários, essas reuniões e essa questão do pacto entre a federação e também o setor patronal? Isso realmente existe, José Adilson? Primeiro, não existe ainda nenhum pacto, que a palavra pacto é uma coisa muito pesada. Não existe nenhum entendimento ainda entre as três federações de portuários e a federação e a FENOP. No início do meu mandato, há 4 anos atrás, quando a gente chegou na federação, nós tentamos implantar uma questão de diálogo nacional, a busca de um instrumento nacional de negociação coletiva, que orientasse todas as bases, não só os trabalhadores, mas como os operadores portuários. O que a gente viu no Brasil, que a grande dificuldade nas negociações é que não evolui ela de forma correta. E aí, se a gente pegasse pelas federações e desse uma orientação nacional, isso seria muito bom. Entregamos então à FENOP há 4 anos e meio atrás todas as nossas visões e conceitos definidos nas reuniões do Conselho, nas plenárias nacionais e no Congresso da Estiva, sobre multifuncionalidade, sobre a organização da gestão da mão de obra, negociação coletiva conjunta, enfrentamento ao vínculo empregatício, processo de transferência temporária. Sérgio Aquino demorou 4 anos analisando isso. E agora veio e falou o seguinte: aceitamos ter um diálogo com as federações. Então nós estamos tentando dialogar e buscar entendimento de que a gente consegue construir um instrumento nacional. Fazer isso não é concordar com a FENOP nada, nem tem pacto nenhum, nem chegamos a nenhum entendimento, mas começamos um diálogo negociado entre as partes para tentar dar uma orientação a nível nacional. É diferente do que o Sérgio Aquino defende, que é romper nossa exclusividade, quer tirar os nossos direitos, e aí não tem nada a ver isso com o diálogo que nós estamos tendo, porque nós defendemos manter nossa exclusividade, defendemos manter nossos direitos e ter a organização da gestão da mão de obra. Mas operadores e trabalhadores estão buscando um diálogo para tentar construir uma orientação nacional. Não existe ainda nenhum entendimento e não existe nenhum pacto ainda formado. É importante sua fala, presidente, pelo seguinte fato. Segundo os trabalhadores comentam que a quebra da exclusividade, como também a mudança na legislação, vai introduzir nesse bojo o TP, o Trabalhador Portuário sem cadastro ou registro no órgão. Explica, por favor. O setor patronal está tentando isso. O setor patronal, o governo federal anterior, eles estavam tentando romper a exclusividade, e aí eles estão pegando o ministro do TST, fazendo uma série de seminários para dizer que a exclusividade pode ser rompida, bem como tentaram mudar a legislação portuária ao longo do governo passado. E agora se estancou isso. E eles querem tentar regulamentar as irregularidades que eles cometeram contratando fora do sistema. Nós não aceitamos isso. Por isso que não existe entendimento, nem existe pacto. Nós mantemos a nossa exclusividade, nós somos contra a mudança da legislação portuária e nós representamos todos os trabalhadores. Agora, tentar regulamentar, e aí isso é principalmente aí em Santos, os trabalhadores que não são legais no sistema, nós discordamos disso. Sim, a proposta surge, a FENOP fala isso, mas as federações, nem nenhum sindicato do Brasil concorda com esse posicionamento. Portanto, lembrar com relação aos TUP, a pergunta do trabalhador, se os TUPs também estão dentro dessa mudança que pode ocorrer na lei dos portos. Primeiro, o setor patronal, com o governo atual, nós conseguimos estancar qualquer mudança de legislação portuária. O ministro Márcio França, o secretário Fabrício, secretário de Portos, assumiu perante a todos, e aí até a nossa plenária, que não muda a lei de legislação portuária, não muda a nossa exclusividade, só muda se tiver entendimento com as federações de trabalhadores portuários. Então, é tentativa deles fazer a mudança, mas isso está estagnado. Assim, o setor patronal tenta usar o Congresso para tentar fazer todas as suas proposições de mudança, mas não existe consenso em relação a isso. O senhor citou o ministro Márcio França, ministro dos Portos. Só que é uma questão interessante. O Centrão está
querendo seus cargos. É um direito lícito. E o presidente vai declinar ou não de aceitar a proposta, inclusive também o Ministério dos Esportes, de ir para o Centrão automaticamente. Esse trabalho feito até o presente momento pelo ministro Márcio França iria ser mudado. A sua opinião nesse sentido? Sim. Antes disso, um ponto que eu não respondi para você. Falei muito, mas não respondi. Sobre os clubes, nós queremos que seja válido a nossa representação como categoria profissional diferenciada, de forma que a gente represente todos os trabalhadores portuários dentro e fora da área do porto organizado, desta forma abrangendo os clubes. Com relação ao novo governo, desde a eleição nós entregamos todas as proposições dos trabalhadores ao governo Lula. E o governo todo o governo, todos os candidatos. O governo Lula ganhou a eleição. Tivemos contato com o presidente diretamente, participamos da transição do governo, levando as proposições dos trabalhadores portuários. Veio então o ministro Márcio França e o secretário Fabrício e tivemos uma grande interação de entendimento dos trabalhadores. Governo contra a quebra da exclusividade, né? Defendendo a posição dos trabalhadores, governo contra a mudança da legislação portuária. Então nós construímos um trabalho com o governo federal, onde as 3 federações se colocaram na posição com o governo, que nós estamos sempre à disposição para dar solução técnica para o governo, para qualquer pressão que surgir, principalmente essa que você está falando. O governo precisa negociar com o Congresso. Pode chegar uma proposta de mudança da legislação. A federação colocou: governo, estamos sempre aqui como apoio técnico do governo para buscar solução para qualquer pressão que o governo tem. Então, esta mudança, o Centrão, para nós nos preocupa muito, porque nós construímos um diálogo com o governo federal, o governo estancou as privatizações dos portos, principalmente a privatização de Santos, como dos outros portos do Brasil. O governo está protegendo a legislação portuária contra mudanças que venham a prejudicar os trabalhadores. Será uma reconstrução. Se tiver a mudança do ministro Márcio França, que está muito alinhado com o que nós estamos discutindo e estamos debatendo intensamente, eu já tive mais de 15 vezes com o governo federal, com o ministro Márcio França e com o secretário Fabrício. Nós vamos ter que começar novamente um diálogo com o novo ministro, mas nós esperamos que o governo mantenha a linha com os trabalhadores, porque não é só o Ministério de Portos, é o Ministério de Relações Institucionais, com o ministro Padilha também, que está muito alinhado com o pensamento dos trabalhadores portuários. Presidente José Adilson, foi um prazer recebê-lo aqui. Lembrando a você que está conosco no programa de amanhã. Teremos aqui a presença do Sérgio Aquino. Inclusive, já fiz o convite também ao setor do sindicato laboral aqui, que até o presidente não me respondeu. José Adilson, muito obrigado, uma boa estada onde quer que esteja e também que a sua esposa se recupere logo. Meu amigo, é um prazer enorme mais uma vez estar conversando com a comunidade de Santos. Estou sempre à disposição de vocês. O que precisar, a federação está aqui para poder dar esclarecimento e mostrar qual é a política que nós estamos seguindo na defesa dos trabalhadores portuários do Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Continue aqui. A TV Com é a melhor. Fique conosco, por favor.